Paz e força, amada igreja de Macalbão. Muito bom estar repartindo a palavra de Deus com vocês. Eu estava puxando na memória aqui a última vez que estive em Macalbão. Eu lembro que já estive algumas vezes por conta de reuniões do presbitério, eventos do presbitério, mas eu não me recordo de estar aí especificamente para pregar. E é claro que eu fico muito honrado, muito grato a Deus pela oportunidade de repartir a palavra de Deus com vocês nesse, nesse dia. Eu quero agradecer esse convite e falar sobre pais e filhos. Para mim é uma jornada que eu já faço há muito tempo, por conta, boa parte do meu ministério, eu fui pastor auxiliar na área de juventude. Então, eu muitas vezes falei sobre isso, falei para jovens, falei para pais, falei para a igreja. E ainda tem mais uma questão, que sou casado com uma missionária, a Áquila, que é missionária de crianças. Então, da mesma maneira, tratando muito sobre isso, sobre pais e filhos. Quero convidar você então a juntos nós pensarmos sobre esta relação pais e filhos. Eu já começo lembrando aqui que falar de pais e filhos é bom e como pregador é muito bom, porque ninguém escapa desse tema. Se nós falássemos de educação de filhos, talvez alguns aqui não estariam dentro desse tema, ou porque ainda não são pais, ainda não são mães, ou não tiveram filhos. Mas eu quero falar hoje sobre pais e filhos, não sobre educação de filhos. Isso é algo diferente. Eu quero pensar com você e olhar para um momento da história da salvação, da história do povo de Deus, e pensar sobre nossa qualidade de vida e como nós construímos nossos relacionamentos pensando sobre isso, pensando sobre pais e filhos. O autor Peter Ustinov vai dizer que os pais deveriam lembrar-se que, além de serem pais, eles também são o osso em que os cachorrinhos podem afiar os dentes. É verdade ou não é? Vamos juntos então olhar um texto da Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 8. O texto sagrado nos diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primeiro chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. O que vai acontecer depois dessa introdução é que aí nós temos o pedido do povo de ter rei sobre si. Claro que aqui o principal desse texto é preparar e mostrar esse ambiente, essa transição deste que foi um grande líder, muito usado por Deus no povo, que foi Samuel, e essa transição para monarquia. Mas essa introdução me chama a atenção, porque ela nos apresenta os filhos de Samuel. E o modo como eu enxergo essa introdução é o princípio que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida sobre a relação de pais e filhos. Na verdade, muito mais do que a relação de pais e filhos, é como nós nos tornamos filhos e podemos nos tornar pais. Quando nós pensamos na relação de pais e filhos, geralmente a gente pensa assim: tal pai, tal filho. Mas essa não é a ordem da vida. A ordem da vida é tal filho, tal pai. A nossa experiência de filiação, a nossa experiência de ser filhos, nos leva à jornada da paternidade e da maternidade. Você olha um grande homem, um grande líder, que naturalmente coloca seus filhos para trabalhar numa posição muito importante, e eles então não cumprem e não vivem como deveriam viver, não cumprem seu papel,
não andam pelos caminhos do direito, da justiça, da integridade, assim como o seu pai. Mas eu quero lembrar com você algo muito importante. Nós estamos falando de Samuel. Quem é Samuel? Por que Samuel errou como pai? Claro que o texto aqui não se preocupa em nos explicar a paternidade de Samuel, mas o texto bíblico nos fala algo muito importante sobre quem foi o Samuel filho. E isso tem muito a nos ensinar. Isso nos ajuda a compreender também quem nós somos. E é o princípio que eu quero trabalhar com vocês hoje. Vamos lembrar quem é Samuel. Qual foi a experiência do Samuel filho? Imagine você ser o Samuel criança. Ele cresceu longe da mãe e do pai. Ele encontrava sua família uma vez por ano, quando a sua família ia ao templo. E ele ganhava presentes nesse dia. Com certeza eu sei que aquele menino trocaria os presentes que ele recebia para poder voltar para casa. Ele conheceu seus irmãos e olha, a mãe engravidou, teve um filho, você tem um irmão agora e conhece esse irmão com essa notícia, com esse momento de um modo distante. E muito mais do que a distância e o sofrimento desse filho que é criado longe do pai e da mãe, vamos pensar no ambiente onde ele tem a sua infância e adolescência e a figura que ele tem de pai e quais são seus irmãos. O texto bíblico vai nos mostrar isso. O livro, nos seus primeiros capítulos, nos mostra isso. Eli é esse pai. E como nós conhecemos a história dos filhos dele, sabemos que é um homem que também errou na sua paternidade. Esse senhor já idoso. Então, Samuel, ele não tem pai, ele tem um chefe, ele tem alguém que o põe para trabalhar. Ele tem responsabilidades no templo. Ele tem irmãos mais velhos que são uma péssima influência, uma péssima referência. Então, imagine se você sendo este menino e tendo esta bagagem, essa referência de filho. Aqui não precisa de luta espiritual, não precisa de viver um tempo difícil para naturalmente termos dificuldade na paternidade. Por que Samuel errou como pai? O que ele poderia entregar como pai? O que ele poderia oferecer como pai, tendo vivido a filiação que ele viveu? Tal filho, tal pai, tal filha, tal mãe. Como que nós podemos mudar isso? Quer dizer então, pastor, que se eu tive dificuldades na minha infância eu serei um péssimo pai? Não, porque há um modo de resolver isso. E como isso se resolve? Resolvendo. Preste atenção, você só pode entregar aquilo que você tem, você só pode dar aquilo que você tem, ninguém dá aquilo que não tem. Essa é uma das jornadas da maturidade que nós fazemos, olhando para os nossos pais e compreendendo a jornada dos nossos pais. Eles não podem entregar, eles não podem nos dar o que não têm. E esse processo é um processo de resolução. Mas mesmo compreendendo nossos pais, justificando nossos pais, isso não quer dizer que nós estamos resolvendo a situação. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Isso quer dizer que eu preciso receber, preencher para poder oferecer. E muito do nosso processo de resolver e receber não vem do mesmo local. Seria maravilhoso, e quem experimentou isso é muito bom, quando você tem uma restauração do relacionamento, mudança na figura do pai, ele passa a ser um novo pai, ela passa a ser uma nova mãe, e você então vive essa resolução. Mas geralmente nós fazemos esse caminho já como adolescentes, jovens, adultos, já na fase adulta, tendo filhos que já saíram de casa. E aí nós precisamos resolver esse amor, isso do coração, isso do que nós não recebemos de outra forma. E Deus nos criou para resolver isso. Amor se resolve com amor. Essas relações se resolvem com relações. São novas relações que nos resolvem. Especialmente a Bíblia vai nos mostrar isso.
Mesmo que você não consiga resolver isso com outras referências, você teve dificuldade na relação com o seu pai, não consiga resolver isso com a relação com outros homens, mas no mínimo eu e você temos a oportunidade de resolver isso no amor do Pai. E quando a Bíblia nos aponta para isso, que viver a experiência de ser filho de Deus, experimentar o amor do Pai, é um processo integral. Esse shalom, essa vida plena, inclusive essa resolução emocional que nos permite mudar a nossa história como filhos para que a gente se torne pais diferentes. Quando nós olhamos para o final do livro do profeta Malaquias 4:6, nós temos essa afirmação sobre a obra de Deus: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ou seja, é um movimento aqui que não é apenas dos pais em relação aos filhos. Quando nós pensamos nessa resolução pessoal, nossa consciência histórica, olhamos para a nossa jornada, nos resolvemos como filhos, nós começamos a jornada nos resolvendo como filhos. Talvez seria aqui dizer: olha, nós começamos esse processo de restauração nos convertendo aos nossos pais como filhos. Pastor, mas meus pais já faleceram, eu já casei faz tantos anos. Mas talvez hoje Deus precisa converter o seu coração ao seu pai, ou seja, fazer essa mudança, essa resolução, haver perdão, haver libertação, haver resolução, para que você possa dar aquilo que você precisa dar a seus filhos. E talvez hoje, pastor, mas meus filhos estão criados, já sou vó, já sou vô. Você pode oferecer transformação no relacionamento. Talvez você tenha que pedir perdão, talvez você tenha que haver aproximação. E você pode oferecer o que só você pode oferecer. Ninguém pode substituir na nossa vida o papel dos pais. Ninguém pode tomar isso. Deus pode usar outras referências, outros relacionamentos para nos curar, para nos ajudar a se resolver como filhos, mas ninguém substitui isso. Deus tem um propósito em ajustar a nossa vida. E eu quero terminar lembrando aqui uma pequena história chamada As Luzes da Bahia. Antes de termos o advento da tecnologia e todos os processos eletrônicos, havia na Itália uma baía que só podia ser alcançada por um estreito canal marcado por rochas e bancos de areia muito perigosos. Muitos navios ali afundaram ao longo dos anos, pois a navegação era extremamente arriscada. Os navios, para poder chegar ao porto com segurança, precisavam de orientação. Por isso, foram instaladas 3 luzes em 3 enormes postes ao longo da baía. Quando essas 3 luzes estavam perfeitamente alinhadas e vistas como se fossem uma só, então quem estava dirigindo a embarcação tinha segurança que estava na direção certa e podia seguir atravessando aquele estreito canal. Se o piloto estivesse vendo 2 ou mesmo 3 luzes, ele sabia que estava em perigo e saindo do seu curso. Ele precisava manobrar até que as luzes fossem vistas alinhadas. Ele precisava entrar na baía com segurança. Quando nós pensamos na nossa relação como pais e filhos, nossa relação como filhos, nós entendemos as luzes da nossa vida, como atravessamos a jornada. Eu e você sabemos se nossos pais conseguiram atravessar esse estreito canal de educar filhos. E que luzes são essas? A Bíblia nos aponta 3 postes de luzes aqui colocados por Deus, que precisam ser alinhadas para que a gente possa se resolver com a nossa história
poder escrever uma história diferente como pais, poder viver uma história diferente como filhos, ter o nosso coração convertido aos nossos filhos, ter o nosso coração convertido aos nossos pais. A primeira luz que a Bíblia nos desafia a enxergar é a luz da identidade. Nós precisamos nos conhecer como pais e filhos. Você precisa mergulhar, entender a sua história, se conhecer. Quem é você? Como você chegou até aqui? Nós precisamos ter uma visão muito correta sobre quem nós somos. Não adianta usar máscaras, não adianta esconder, não adianta fugir, não adianta tapar o sol com a peneira. Você precisa de uma visão clara sobre quem é você, suas dores, suas qualidades, a paternidade que você viveu, a família onde você cresceu, a sua história. Outra luz que a Bíblia nos aponta é ter uma visão clara sobre a nossa sociedade, o mundo em que vivemos, com todos os seus desafios, pressões, com a jornada da realidade. Por exemplo, estamos vivendo hoje nesse mundo pandêmico, nessa realidade pandêmica. Essa é uma luz que precisa ser enxergada por nós e ela nos desafia. Eu tenho uma pequena filha, Ayla, de 5 anos, e tem sido um desafio poder viver. Já tem sido um desafio viver e atravessar esses dias, esses meses, né? E viver a paternidade neste momento. Eu não imaginava isso, não estava preparado para isso, mas hoje é uma luz que eu preciso enxergar, a luz da realidade. E é claro, nós temos essa importante luz também, que é a vontade de Deus, os princípios bíblicos, a vontade de Deus para nós, para nossa família. Quando conseguimos alinhar isso, alinhar quem somos, o mundo que estamos vivendo, a realidade que estamos vivendo, inclusive as suas realidades particulares, seu contexto financeiro, seu contexto profissional, pessoal, e sempre alinhados com a palavra de Deus. Que Deus te ajude a alinhar as suas luzes, que você possa olhar para a sua história, poder alinhar a sua identidade, poder alinhar a sua realidade e poder se alinhar com a vontade de Deus. Que Deus te ajude a se resolver para que você possa dar aquilo que você tem. Lembre-se disso, ninguém dá o que não tem. Por que Samuel errou como pai? Eu e você não temos como reescrever a história dos nossos pais. Nós podemos reescrever a nossa história em relação à história dos nossos pais. E o quanto a história dos nossos pais ainda tem um impacto na nossa história. Onde nós podemos nos resolver. O amor resolve amor. Por isso que a cruz, o amor de Deus como Pai, pode nos ajudar a resolver, nos preencher de modo suficiente para que nós nos tornemos os pais que nós temos que ser. O amor do Pai, o amor revelado na cruz, pode nos resolver para que possamos, como filhos, viver e responder ao desafio do relacionamento com os pais que nós tivemos e temos. O amor daquela cruz, o amor de Deus, o Pai, é o amor que pode nos ajudar a resolver o que precisamos na nossa história, para revelar amor nessa história, para reescrever a nossa história. E quando pensamos em pais e filhos e pais, nós somos tal filho, tal pai, tanto na dimensão humana como na dimensão divina, de filhos que são restaurados, resgatados por esse amor. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe cada filho na igreja de Macaubal, cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó. Seja instrumento de Deus na vida dos seus filhos, dos seus netos. Continue esse processo de transformação. Deus ainda pode restaurar e agir na relação com o seu filho,
mesmo que ele já seja barbudo, crescido, mesmo que você já seja avô ou vó, permita Deus curar seu coração. Deus quer usar você e revelar amor através de você. Por isso que você encontre libertação, transformação, para você poder oferecer o que você tem, especialmente oferecer esse amor vindo de Deus. Deus abençoe cada um de vocês e a amada igreja de Macaubal. Aquele abraço, um abraço meu, um abraço da Áquila e da Aida. E eu quero orar com vocês. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a compreender, a ter coragem de olhar a nossa experiência de filhos e encontrar resolução. Ajuda-nos, Deus, a enxergar nossos pais de um modo diferente e entender por que eles não deram a Deus o que nós precisávamos, quando precisávamos. Pai, ajuda-nos a suprir essa jornada. Ajuda-nos a alinhar a nossa vida, a alinhar nossa identidade, nossa realidade e a Tua vontade. Querido Espírito de Deus, continua a Tua obra em nós e através de nós. Transforma nossas relações familiares. Nós pedimos isso em nome daquele que subiu ao madeiro, pelas quais as suas pisaduras nos lembram que nós podemos ser sarados. O Senhor nos prometeu que o castigo que estava sobre Jesus pode nos trazer paz. Deus, revela paz a essas histórias de pais e filhos. Revela paz a essas relações. Revela, ó Deus, o Teu grande amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.